E aí, gente, bom dia. Valeu, Luizinho. Como estamos? Tá tudo bem aí, lonjão assim? Tá tranquilo? Turma do fundão? Vai tranquilo? Então tá bom. Assim sobra mais espaço para os desencarnados aqui na frente também, né? Eu entendo essa prioridade de sentar. Bom, gente, eu sou Plínio, para quem não me conhece, vocês vão me ver de vez em quando por aí, dando uma aulinha e tal, em alguns ciclos, e lá pelo 10 a gente aguarda vocês para fazer o fechamento, né, com bastante interrogações, né, o ciclo de fechamento, e a gente promove o último semestre, né, da jornada da ULI, onde a gente vai fazer várias interrogações para vocês seguirem, né, instigados aí a se conhecer sobre quem a gente é de verdade, né. Hoje a gente tem uma missão importante, que é falar sobre natureza, conservação e destruição. Vocês estão vindo já aqui no ciclo básico falando sobre as leis, né? Então, a gente é uma sequência e a gente chega hoje na lei de conservação e destruição numa abordagem de locus, né? O Luiz falou bem que assim, que locus é esse? Onde a gente está? Né, esse locus biológico, né, onde a gente reencarna, né, para além da gente como corpo físico, que ambiente é esse, o que é essa coisa que a gente chama de natureza, tá? E a gente faz algumas pinceladas de alguns textos aí, da obra de Kardec e tal, mas a gente também busca atualizar um pouquinho esse olhar sobre a questão de sustentabilidade e tudo mais. Então, essa aula é bem interessante. Assusta às vezes um pouco, porque parece que não é assunto de centro espírita, né? Tem umas aulas aqui que são ótimas. Vai acontecer isso na ULI toda. Você fala, nossa, estudando isso aqui, que legal. Né? Porque a gente busca também um olhar para além, né, do conteúdo clássico, vamos chamar assim, um olhar transversal, um olhar buscando promover a reflexão de sou espírito imortal. Né? Ou seja, de se reconhecer espírito imortal. E chegando aqui na aula 17, vocês já devem ter percebido isso, pelo menos com essas pinceladas que a gente consegue dar aqui nesse ciclo básico. Tá bom? Vale lembrar, quem tem o livrinho aí do básico, Conhecendo o Espiritismo, para eu usar aqui de propaganda, empresta um pouquinho. Esse livro é o livro base do básico, né? E ele tem uma mágica que vocês não podem perder, não sei se vocês já perceberam, mas aquilo que a gente, como facilitador, tem dificuldade de falar em 2 horas, Adenauer fala em 3 páginas. Né? Então, é uma mágica isso. Né? E aí você precisa lê-lo, né? Para não perder essa mágica. Toda aula é um capítulo, vocês já perceberam isso. Né? Então, cada capítulo é uma aula do básico e tem um bom resumo do que a gente vai abordar. Então, se você já vem pré-lido, você já vem com algumas questões discutidas, pensadas e já vem um pouquinho mais conectado com o conteúdo da aula. Tá? Então, é um bom livro de resumo do que o ciclo básico consegue promover de reflexões. Vamos lá? Todos prontos? Cintos de segurança afivelados? A aula de hoje, então, eu sempre trago uma frase de reflexão baseada no objetivo geral da aula, e para a aula de hoje, o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo nos transformá-lo equilibradamente. E essa é uma reflexão que a gente precisa sair daqui hoje, pelo menos com ela instalada na mente. Né? Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, mas a partir do momento que a gente tem uma visão reencarnacionista da vida, que foram as aulas 6, 7 e 8, que vocês assistiram aqui no básico, né? A trilogia da reencarnação, né? A gente começa a entender que esse meio ambiente vai ser nosso daqui a 100 anos, vai ser nosso daqui a 180 anos. Né? É o mesmo lugar, é o mesmo meio ambiente. Então, aquele papo de o que você vai deixar de ambiente para os seus filhos, esquece. Pensa assim, o que você vai deixar para você 20 ou 15 ou 10 ou 30 anos depois que você desencarnar? Porque você vai nascer aqui novamente. Né? É provável que você tropece na mesma garrafa plástica na praia, se você reencarnar na mesma cidade, porque ela vai estar lá ainda, porque ela vai levar 200 anos para se desfazer na areia. Né? Então, esse olhar de ecologia, ele tem que ser
transformado a partir de uma perspectiva nossa de espiritismo, de espírito imortal, para qual é o meio ambiente que eu quero encontrar na próxima encarnação. E a reflexão dessa aula começa por aqui. Né? O meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva. Né? Provavelmente a gente vai reencarnar, e a gente não entra nesse aspecto aqui no básico, que é devemos reencarnar por um bom tempo aqui na Terra, alguns outros planetas, mas isso é uma outra, né, vibe aí que a gente pode discutir em outro momento. Mas sendo na Terra, é bem provável que você vai encontrar os mesmos ecossistemas, os mesmos ambientes que você deixou da última encarnação. Certo? E aí, eu acho que é uma reflexão muito mais de autorresponsabilidade, né? Porque uma coisa é pensar o que eu vou deixar para os outros. Outra coisa é pensar o que eu vou encontrar depois que eu morrer e voltar daqui a 20 anos, 15 anos, 10 anos. Então, não sei se vocês já tinham tido essa reflexão, eu acho ela bem relevante. Essa aula vai passar por alguns tópicos, sustentabilidade e o equilíbrio, como que é isso, né? Revisar alguns conceitos, só para a gente organizar um pouco do que se fala hoje sobre esse tema. O uso das fontes de energia e suas consequências e riscos, né? Como que a energia que move o planeta, a energia que move tudo que a gente criou como ser humano, né? De onde vem, o que ela gera, que impacto ela gera no ambiente. A lei de conservação e a lei de destruição, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre as leis aí de Deus, né? Que são as leis que a gente tem na obra de Kardec. E os recursos naturais escassos e necessidades ilimitadas, para quem estudou economia sabe que essa é uma premissa importante. Né? A gente tem necessidades ilimitadas e recursos naturais escassos, essa é a base da nosso conhecimento sobre economia no planeta, sempre trabalhando em cima disso. Como resolver essa equação que parece não ter solução. Né? E aí isso cada vez mais a gente pensa em como equalizar. Né? Ou seja, primeiro a gente pensou em resolver várias coisas que eram, pensando aí na Revolução Industrial, tal, em várias coisas que eram manuais, e a gente saiu automatizando tudo, e depois a gente percebeu que tudo que a gente criou que automatizava consumia o planeta, né? Embora tirasse o trabalho do ser humano e colocasse na máquina, e aí agora a gente está numa época onde a gente está tentando ter eficiência energética. Né? No fundo, a evolução atual nesse aspecto é sobre eficiência energética, ou seja, como a gente produz mais trabalho com menos energia. Então, no fundo, é sempre sobre essa equação aqui. Né? Existem necessidades ilimitadas e recursos extremamente escassos, porque a gente precisa produzir mais em todos os aspectos, né, como humanidade, e os recursos não acompanham isso. Né? Então, acho que essa é uma discussão. E a gente vai ver isso em sociologia, vai ver isso na antropologia, vai ver isso em várias ciências, perguntando como resolver esse dilema. Tá? Fomos bem? A sustentabilidade e o equilíbrio. Né? Então, como que a gente trabalha alguns conceitos? Pedindo a licença para os biólogos e tudo, né, os profissionais da área de plantão aí, eu vou passar dentro do meu alcance aí nos conceitos, que não é a minha área de formação, mas pelo menos para a gente nivelar alguns conceitos básicos e sair daqui com essa ideia associada entre o que tem a ver eu ser espírito imortal com ecologia e tudo mais, tá? Então, a ecologia como a relação entre os seres vivos e com o meio ambiente, ou seja, tudo que é vivo, tudo que a gente atribui como vivo, né, e o meio ambiente em si. Né? E aí vocês passaram aqui pela aula de evolução, né? Não sei se vocês lembram, deve estar perto, vocês nem. Eu vou perguntar lá no 10 sobre essa aula, então é bom que vocês levem ela gravadinha na mente. Né? A gente tem uma aula aqui, que é a aula de evolução, certo? E a gente viu a evolução do princípio espiritual, reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar na individualização, né, que é o reino, o ser humano. Quando a gente assume consciência, quando a gente encontra as leis de Deus, aí, segundo a literatura clássica, mas, na verdade, é quando a gente se individualiza do coletivo. Né, e isso é a relação entre seres vivos e meio ambiente. Então, isso a gente chama de ecologia. Ok? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Né? A sustentabilidade é entendida aí pelos teóricos da sustentabilidade como o equilíbrio entre um tripé, que é o triple bottom, né? De um cara que chama Elkington. Ele falou assim, olha, é a relação entre
o ambiental, o econômico e o social. Quando isso estiver em harmonia, nós vamos estar tendo sustentabilidade. Né? Então, para que exista sustentabilidade, aí entendendo até pela etimologia da palavra, ou seja, para que tenha continuidade, para que se sustente, para que sobreviva, para que se perpetue, precisa contemplar o econômico, o social e o ambiental. Né? E isso é um dos conceitos bases da sustentabilidade que tem norteado aí todas as decisões nas últimas 3 décadas, pelo menos, em relação ao que é ser sustentável, o que é ter uma postura sustentável, o que é ser uma empresa sustentável, o que é ser um Estado sustentável, o que é ser uma atitude de sustentabilidade. Se a gente contemplar o meio ambiente, o aspecto social, ou seja, o funcionamento daquele coletivo, e o aspecto econômico, ou seja, ser viável economicamente, vai ser sustentável. Tá? Então, aqui são 2 conceitos importantes só para a gente usar como premissa. Ok? Uma coisa importante só para a gente acordar, vocês já devem estar acostumados, mas quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, levanta a mão, o microfone do Harry Potter vai voando até vocês. Né? E aí, se a pergunta tiver a ver com a aula, a gente responde, se ela não tiver, eu vou dizer assim, está lá no ciclo 6, na aula 14, e aí vocês anotam na agenda para daqui 3 anos não faltar a aula 14 do ciclo 6, que vai dar tudo certo. Né? É bem bom, é trabalho de pré-ansiedade instalado com sucesso. Né? Mas não deixem de perguntar, de levantar a mão para a gente interagir bem com o conteúdo, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala de conservação do meio ambiente, também eu gosto de trazer alguns conceitos, só para a gente balizar, mas lembrando que o importante em relação a isso é a gente pensar que esse meio ambiente é o meio ambiente no qual eu vou reencarnar por muitas vezes. Né? Então, talvez não seja a mesma, mas tem árvore de 400 anos. Né? Então, talvez eu encontre a mesma árvore pelo menos umas 6 encarnações. Né? A grama não, porque a grama do meu jardim morre a cada 6 meses. Né? Então, já não dá. A alface morre 2 semanas, não vai dar. A alface eu vou encontrar só nessa encarnação. Mas algumas coisas elas vão estar ali. E o meio ambiente como coletivo, a gente lembrando lá da percepção de evolução, né? Onde o princípio espiritual que forma o reino vegetal, né? Que habita o reino vegetal, vamos chamar assim, com uma licença bem poética para o verbo habitar, né? Ele se permanece, ele vai renovando, vai nascendo outras plantas, tal, mas aquilo ali é um princípio espiritual que está trazendo vida para aquela vegetação. Então, eu vou encontrar esse meio ambiente por várias vezes. Certo? E aí, como conceitos, o primeiro conceito que a gente fala em conservação do meio ambiente é o reduzir. Lembra aquela coisinha que a gente vê bastante no marketing, 3 R's? Né? Então, o primeiro é reduzir. Qual que é a concepção de reduzir? Uso racional dos recursos naturais. Então, essa é a essência do reduzir. Eu faço uso racional, e aí você vai ampliar para tudo. Né? Então, por que eu tenho 8 pares de tênis se eu só tenho 2 pés? Né? Isso é um uso racional, isso é um reduzir. Está racional meu uso? Né? Eu tenho 9 calças jeans, se eu só tenho 2 pernas, e uma calça veste as 2 pernas. Né? E se aqui em Salvador eu lavar ela 8 da manhã, 10 da manhã ela já está seca no varal. Né? Se fosse lá em Santa Catarina, onde eu nasci, até que precisaria de 2, porque demora 2 dias para secar a roupa, né? Que está frio e chuva. Mas aqui seca rápido. Então, assim, será que eu preciso de 9? Quando eu falo em reduzir, é a gente olhar para aquilo que a gente está consumindo de recursos. Ah, mas calça não é recurso natural. Mas a calça é feita do quê? Né? E se fizer 2 perguntas, eu chego em alguma planta. Né? E aí, se eu chegar na planta, eu já chego no meio ambiente em loco, né? Ou seja, na natureza. Ah, e eu preciso realmente olhar para tudo aquilo que eu consumo de recurso natural, Plínio? Precisa. De alguma forma, vai ser feito um trabalho individual sobre isso. Por mais que o coletivo, o governo, as organizações precisem pensar nisso de forma estruturada, a ciência, as empresas, tem que começar pela gente. Né? E aí, isso vale para N coisas. Né? A gente produz por dia, em média, no planeta, 11 gramas de lixo plástico. Aconteça o que acontecer.
todo dia, né? Então, pense aí, se eu fizer uma semana, são 70 gramas. Se eu fizer um mês, né, são 3, 7, 21 quilos de lixo plástico. Né? Então, pensa aí, 21 quilos. Se eu peso 60, a cada 3 meses eu produzo o meu peso em lixo plástico, fora todos os outros lixos, gente. Eu estou falando só de plástico. Né? Que plástico é esse? O da embalagem, o da garrafinha, o da tampinha, o do, né? Basicamente é a embalagem, né? O mundo é embalado hoje, né? O problema, tá, como que a gente vai usar isso? Não tem mais como comprar as coisas sem embalar. Não dá para ir no mercado e comprar ervilha embalada em casca de banana. Não tem, isso não é mais possível pela própria mobilidade. Então, quando a gente fala em reduzir, é pensar como que eu reduzo, né? Como que eu escolho o refil ao invés do pote novo? Né? Como que eu escolho a lata de 1 quilo ao invés do pacote de 100 gramas? Porque são 10 embalagens para levar o mesmo 1 quilo. Então, é essa mudança que está na redução. Tá? Olhar para a redução com esse aspecto. Reutilizar. Prolongar a vida útil do recurso. Opa, aqui é uma outra estratégia. Como que eu uso mais que uma vez o recurso? Né? Tem recurso que não tem como, mas como que eu posso olhar para as coisas e usar mais que uma vez? Né? Quando que eu descarto? Né? A discussão aqui é assim, quando que isso não serve mais? Quando que isso se torna lixo de verdade? E o que eu vou fazer com esse lixo depois? Mas o reutilizar significa como que eu dou mais vida para esse recurso? Né? O tempo de vida desse recurso. Então, quando eu pego um potinho e transformo ele num vasinho, e ele fica mais 6 meses lá, sendo usado para fazer uma planta. Né? Quando eu faço um uso para além daquele primeiro uso, isso é reutilizar. Né? Usa e usa de novo, mudando o propósito, normalmente. Ele tinha uma proposta de ser a embalagem da ervilha. Agora, ele é um vaso de planta. Né? A gente não precisaria comprar um vasinho de planta, a gente poderia usar as embalagens de vasinho de planta. Ah, mas não é bonito. Mas para repensar o meio ambiente, vai ter que repensar o conceito de beleza. Né? E aí isso é uma outra questão também. Então, de alguma forma, a diferença entre reduzir e utilizar é aqui, pensar se eu estou usando de maneira racional, a quantidade suficiente, e aqui, dando uma vida mais longa para as coisas. E assim a gente vai ter um ambiente diferente. Reciclar, processar e fazer de novo com o mesmo recurso. Né? Aí já cabe muito mais a perspectiva das empresas, das fábricas, embora a gente também possa reciclar. Né? Quando eu pego uma calça, eu tive na casa de uns amigos esse final de semana, e ela estava com uma bolsa super descolada, assim, jeans, né? Falei, pô, que bolsa legal, eu que fiz, era uma calça velha, ela cortou toda e fez uma bolsa de calça jeans velha. Né? Aí eu já cheguei em casa e já guardei 3 calça jeans que eu ia descartar para mandar para ela fazer bolsa, né? Porque ela tem a habilidade de costurar, design de roupa e tal. E eu achei, pô, que bolsa legal, super descolada, assim. E eram as calças jeans que não serviam mais para ser calças. Então, ela reciclou. Mas, normalmente, esse aqui é o papel das empresas, e isso está cada vez mais forte, tanto por questões econômicas, quanto por pressões de normas ambientais. Então, aqui estão os 3 R's, ó, reduzir, reutilizar e reciclar. Tá? Para a gente pensar um pouquinho como que a gente, no nosso dia a dia, pode interferir nesse aspecto ambiental da vida. Tá? Aí tem uma questão que é recursos renováveis e recursos não renováveis. De novo, são só repasses de conceitos para a gente, né, pelo menos ter esses conceitos em mente. O que são recursos renováveis? São aqueles recursos que eu posso plantar e nascer de novo. Né? Então, quando eu escolho pôr álcool no carro, por mais que seja um pouquinho mais caro, eu estou pondo um recurso renovável, que é cana-de-açúcar, planta, faz o álcool. Quando eu ponho gasolina, ele não é renovável, ele é não renovável. Né? Porque ela vem do petróleo, que é fóssil e que vai se esgotando. Né? Até porque não está mais morrendo dinossauro para fazer petróleo para daqui a 1 milhão de anos. Né? Então, a gente tem um recurso que tem um tempo de limite. Ninguém sabe exatamente quanto, tem um monte de estimativa, mas são recursos não renováveis, os minérios, né? Os combustíveis fósseis. Então, olhar para isso também, que são escolhas. Né? São escolhas porque talvez daqui a 3 encarnações eu não encontre combustível mais. Né? E aí, faço o que sem combustível? Como que vai ser? Provavelmente a gente, como humanidade, vai achar soluções para isso. Né? Mas, de alguma forma, a gente começa a optar por
uso de recursos renováveis, né? Porque eles são plantáveis, eles nascem, eles têm um ciclo de vida que eu posso produzi-los de forma mais disponível. Outra coisa importante nesse aspecto de conservação são mudanças climáticas. A gente ouve bastante isso e cada vez mais, né? Então, verão, novembro, verão na Argentina, peguei 8 graus agora, semana passada lá, 8 graus. Uou, né? Que verão incrível, né? Tá quase verão. Não é verão ainda, porque verão é em dezembro, né? Mas é primavera. Primavera não faz 8 graus, faz, agora faz, né? Então, aí estamos falando só de temperatura. Mas e quando a gente fala de furacão, chuva, inundação, são aspectos do clima impactados pela nossa existência, porque pelo que a gente criou, por como a gente interfere, pelo que a gente usa de química, como a gente mexeu a tabela periódica nos últimos 200 anos, né? O que a gente misturou, o que a gente produziu, o que a gente impactou, e a gente vai vivenciar cada vez mais mudanças climáticas, né? As grandes universidades que estudam mudanças climáticas têm projeções aí que chamam bastante atenção, que peraí, a gente vai passar um perrengue aqui. Se não for nessa encarnação, na próxima, com certeza. Né? Talvez a gente ainda não pegue aí os efeitos mais sérios das mudanças climáticas, mas eu acho que a nossa próxima encarnação vai encarar um planeta com bastante mudança climática. Né? E, de alguma forma, a nossa geração mesmo, eu lembro que meu avô já faleceu há alguns anos, mas ele contava para a gente que uma das rotinas dele era tirar neve de pá da frente da casa em Santa Catarina, e eu nunca vi isso mais. Tem uma mudança numa geração só. Né? Ou seja, quando ele era criança, nevava por 20 dias lá na cidade que a gente morava. Né? Neve de tirar de pá, igual nos Estados Unidos. Assim. E aqui, eu já não peguei isso, eu sou da mesma, né? Convivi com ele, digamos assim. Então, você vê que em um século já tem bastante mudança. E para quem tem história em casa, ou já tem aí, né, seus 40 anos, 50 anos, já sabe como era diferente. Pô, antes tinha as estações, hoje agora não tem. Né? E ainda que a gente está aqui numa região mais estável de clima, né, que o Nordeste tem essa característica de ser um pouco mais estável, mas se a gente for para o Sul, já vê uma variação bem importante aí, e com alguns eventos climáticos bem graves. Né? Tem aí como exemplo as enchentes do Rio Grande, que foram recentes, que a gente viu que totalmente fora da realidade. Né? Choveu em uma semana o que chovia em 2 anos. Né? E aí isso não aguenta, a estrutura do ambiente da região não aguenta isso. Então, isso é um tema importante também de conservação. Ciclo de vida dos recursos e consumo consciente. Isso aqui chama atenção, gente, pensando no aspecto que é assim, por que eu descarto as coisas? Né? Por que tem várias discussões, mas a que mais me chama a atenção é dos descartáveis, né? Copo descartável, prato descartável. Vai fazer um churrasco no final de semana, compra tudo descartável, que daí não precisa lavar. Né? E aí 20 pessoas se reúnem numa casa, fazem um churrasco e jogam 3 quilos de plástico, que poderia ser plástico para 1 ano. Né? Ou seja, se fosse um prato permanente, você lavava e guardava, e lavava e guardava. E assim vai. Então, olhar para esse lugar de consumo consciente com ciclo de vida. Por que eu tenho que optar por coisas de ciclo de vida curto? Né? Isso vai gerar consumo, né? Vai criar um problema lá em cima, que é de uso não racional. Então, em termos de conservação do ambiente, isso aqui é bem importante. Olhe para o seu dia a dia e veja quanto tempo você está usando as coisas. Né? Por quanto tempo as coisas que você usa estão ali sendo utilizadas. Opte por coisas mais duráveis, né? Porque é assim que a gente vai fazer o recurso se prolongar e extrair menos do meio ambiente. Tá? E, por fim, que é um conceito bem recente, assim, que cada dia mais fica em voga, né, em destaque, que é economia circular e logística reversa. O que isso significa, gente? Na economia circular, os recursos voltam. Então, você usa, propõe o que ele foi feito para usar, faz, e aí ou reutiliza ou recicla, mas não sai para o descarte o recurso. Né? A exemplo disso, vamos falar do plástico, que é um visual mais fácil. Quando chega no final uma embalagem e ela é moída numa empresa de reciclagem, ela volta a fazer parte de um outro produto.
né? Então, isso é uma economia circular, ou seja, ela está circulando dentro do mesmo ciclo econômico e de utilidade, sem ser descartada, né? Quando a gente fala de logística reversa, quando as coisas retornam. Então, quando uma empresa de refrigerantes coleta as tampinhas numa campanha lá de coleta, ou com ações junto às cooperativas de descarte e tal, e retornam isso para o processo produtivo. Ou seja, a logística é o contrário. Tinha uma via, né? Ia até chegar no lixo. Agora volta, porque fez alguma campanha, algum projeto de logística reversa. Ou seja, o caminho contrário para não ter que extrair recurso novamente. Então, são dois conceitos bem importantes que provavelmente vão provocar uma redução de uso de recursos. Ok? Pronto. Então, aqui eram os conceitos, só para a gente aproveitar, né, o tema e pensar agora o que a gente faz com isso num aspecto de ser espírito imortal que vai encontrar esse planeta quando reencarnar daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos todo mundo vai estar reencarnado aqui, gente. Né? Porque quem tiver com 15, 20 aí vai morrer daqui uns 70 e mais uns 20, 30 vai estar reencarnando. Né? Tem gente que já vai reencarnar daqui a 20 anos. Morre semana que vem. Né? Não, melhor não. Né? Na outra semana, então, 2 semanas. Daqui a 15 dias e reencarna daqui a 20. Ou seja, de 20 a 100 anos, todos nós vamos estar reencarnados. Né? E o que a gente vai encontrar? Né? Eu sou da geração que escovava os dentes, quando criança, com a torneira aberta. Abria a torneira, né? Que ridículo isso, né? Olhando isso, falando, nossa, como era ridículo. Abria a torneira, acho que vocês não passaram por isso, deve ser eu que era gastador de água. Abre a torneira, molha a escova e fica olhando a água enquanto está escovando. Não é assim? Quem escovava os dentes assim? Olhando a torneira, né? Aí molha de novo. Ou seja, 5 minutos escovando os dentes e a água... Não é assim? Né? Eu sou da geração que aprendeu a lavar louça com a torneira aberta. Eu sei que ninguém mais faz isso hoje, né? Absurdo. Você abre a torneira e vai lavando a louça. E a água... Né? Meu primo foi fazer intercâmbio na Alemanha, com 17 anos, e tomou uma bronca na casa que ele chegou, porque ele foi lavar a louça assim. A dona da casa surtou com ele. Falou, o que está acontecendo? Como que você vai fazer isso? Lava a louça, né? Aí ele ensina a gente, gente, a gente aqui na Alemanha não lava a louça com a torneira aberta. A gente tampa a pia, coloca 2 dedinhos de água, saboa toda a louça com aquela água, aí escorre essa água, põe mais um tantinho, enxágua toda a louça na mesma água e põe no escorredor. Né? Aqui. Ou seja, ao invés de gastar 100 litros de água para lavar 10 pratos, gasta 2. Entendeu? É isso. São essas mudanças que a gente precisa fazer para quando a gente reencarnar, encontrar um planeta viável em termos de ambiente. Tá? Isso é lei de conservação. Pronto. Fomos bem aqui? Conceitos instalados com sucesso, revisados? Lógico que isso é bem mais complexo do que esse slide, né? Mas eu acho que aí já dá uma ideia um pouquinho do que a gente pode pensar em termos de ecologia, conservação e meio ambiente. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, o homem como produto da natureza, e aí estamos falando do homem ser humano, né? Não só do homem, da mulher e tudo mais, mas o homem ser humano como produto da natureza. E aí, gente, a gente tem que pensar um pouquinho na evolução, vou fazer uma revisão. Para quem esqueceu, aula 4, né, que é evolução, é isso, gente? Vocês do básico aí? Aula 4, evolução, para quem faltou ou esqueceu dela, que ela está distante, está quantas semanas? 10 semanas? 15 semanas? 13 semanas? A evolução, a gente percebe a evolução com esse diagrama aqui, ó. Princípio espiritual habitando a matéria bruta, que são os minerais, os organismos vegetais e os corpos animais. Então, o princípio espiritual passa por esses 3 locos. Né? E, quando chega na condição de espírito, que é individual, que somos nós, espíritos, ocupa um corpo humano. E aí, a gente pode dar um zoom aí e ver toda a evolução do humano, desde os homens das cavernas até hoje. Mas isso aqui é uma sequência lógica, entendendo que o ser humano é produto da natureza. Se para chegarmos na condição de espírito, passamos por um coletivo chamado princípio espiritual, nós somos produto da natureza. Né? De uma forma bem cuidadosa e um pouquinho interessada,
nós já fomos pedra. Né? E aí peguem essa frase com cuidado, né? Antes de balançar, mas nós já fomos alface, né? Árvore, tempero, né? Coentro, né? Para quem gosta de coentro. Né? Nós já fomos peixe. Ah, mas só foi... Não, eu falei bem interessado e pedi uma licença antes de falar isso, né? Mas é entender que nós, como espírito individual, nos individualizamos de uma evolução de um princípio espiritual coletivo que experienciou vivências instintivas de sobrevivência, né, em diversas realidades de reinos diferentes, mineral, vegetal e animal. Então, nós somos produto da natureza. Nós nos individualizamos e desenvolvemos nossas habilidades a partir da experiência na natureza. E se a gente quiser fazer uma visão sistêmica um pouco mais viajada, né, com um pouquinho mais de orégano na pizza, que eu brinco, é assim, a gente põe um pouquinho mais de orégano, a gente viaja um pouquinho mais, né? A gente pode pensar que, de alguma maneira, nós, como seres humanos, ainda somos parte dessa natureza, né? A gente faz de conta que a gente é um monte de célulazinha aqui de algo maior que a natureza, que é essa visão sistêmica, ou seja, tirando o centro de mim e olhando para um todo, eu sou uma partezinha da natureza. Nós aqui fazemos parte de um coletivo, embora, já na condição de espírito, temos individualidades. Né? Temos uma mente, temos um aparelho psíquico onde a gente registra as nossas questões individuais agora. Né? E a gente vai estudar bastante isso no ciclo 6 e no ciclo 7. Então, de alguma forma, nós somos natureza e feitos de elementos da natureza. Gente, os mesmos itens da tabela periódica que formam essa cadeira aqui, ó, formam o corpo humano de vocês. E o meu também, né? O nosso corpo humano. Então, a gente é feito de elementos da natureza. Né? O mesmo carbono que forma essa madeira aqui do palco, ó, forma as nossas células. Né? Então, todo mundo é fruto da tabela periódica. Para quem não gosta de tabela periódica, né? Se não fosse a tabela periódica, a gente nem existia. Né? Então, Deus abençoe a tabela periódica, viu, Luizinho? Então, assim, de alguma maneira, olhem para a natureza como... Morreu a bateria aqui. Ela está vermelhinha aqui, vou trocar, que ele vai apagar. Oi. Oh. Aí, um pouquinho menos, só para eu ajustar aqui o volume. Pode baixar um pouquinho, Rodrigo? Faz favor. Aí. Pronto. Então, de alguma maneira, a gente vai pensar muito sobre o aspecto de que nós somos elementos da natureza. Enquanto encarnados, é muito fácil de ver isso, corpo físico, e depois, subjetivamente, a gente vai pensar enquanto desencarnados, como espírito, como perispírito, que também, de forma mais sutil, somos elementos da natureza, que não são aqueles da tabela periódica, mas são algo que a gente explica, chama de energia e tal, e a gente vai aprofundar um pouquinho isso nos próximos ciclos também, mas, de alguma maneira, nós somos resultantes da natureza. Então, somos produtos da natureza. Né? E aí fica fácil da gente pensar de forma integrada. Né? A gente faz parte disso tudo e é feito disso tudo. Tá? Pensar um pouquinho na perspectiva do corpo físico como matéria densa e do espírito como matéria sutil. Né? Para além daquela ideia de centelha divina, de princípio espiritual, né? De alguma maneira, tudo isso está em torno de coisas da natureza. Nós, como espírito, nós, como perispírito, nós, como corpo físico, estamos permeados e feitos de elementos da natureza. Tá? Isso nos coloca numa perspectiva mais integral, integrativa, digamos assim, né? Me sinto mais integrado, né? E aí a viagem do orégano, né? Eu e a cadeira, né? Somos da mesma tabela periódica. Ó, que romântico, né? Ô, cadeirinha, a gente é igual. Né? A diferença é que eu estou animado, vamos chamar assim, matéria densa animada por um espírito, e a cadeira, espero que não, né? A cadeira não espero que não, não. Não vamos viajar tanto. Pode até ter um espírito sentado ali, mas a cadeira não tem. Né? Cadeira é cadeira, é matéria. Deve ser. Brincadeira, gente, é só para bugar um pouquinho a mente.
Claro que cadeira é matéria, cadeira é cadeira. Ah, Plínio, mas a cadeira saiu voando lá na casa do meu vizinho. Tudo bem, mas daí é outra coisa, mediunidade, aula 10 e 11 e tal, efeitos físicos, né? É outra história, beleza? Foi? Fomos bem? O ser humano como senhor da natureza. E aí a gente começa a se apropriar, porque aqui na ULI a gente se apropria. Nós somos espíritos, senhores do próprio destino, e a gente que cocria, né? Vocês já viram isso um pouquinho na aula de Deus, a nossa capacidade de cocriação como espírito imortal, né? Se nós somos centelhas divinas, nós também cocriamos, né? Essa é a nossa atribuição como centelha divina. Então, olha o que Adenauer fala aí no livro de vocês do curso básico. Cabe ao ser humano, pelo seu grau de inteligência em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando seu equilíbrio e sua manutenção. Ele é o senhor da natureza, pois é o único que pode alterá-la radicalmente. Ou seja, a natureza funciona, né, de um jeito lá, e a gente entra e começa a interferir usando algo que é a construção racional, ou seja, a inteligência que vai se acumulando e que a gente vai trocando, interferindo, manipulando, desenhando, enfim, cocriando, né? E essa cocriação faz com que a gente tenha a capacidade de interferir radicalmente, né? Porque poderia ser uma pedra com formato de cadeira, e eu sento lá na natureza, mas eu construo máquina e construo uma liga de metal, tiro o minério lá da profundidade e faço isso daqui virar uma cadeira com formato, com ergonomia, com durabilidade, e assim vai. E isso serve para tudo, das coisas mais simples, um martelo, até um iPhone, né? Ou seja, tem uma inteligência aplicada que faz com que a gente interfira e altere radicalmente. Cabe a nós usar essa inteligência, esse desenvolvimento humano, entendendo a necessidade, que é aquela primeira premissa lá do slide, que é necessidades ilimitadas e recursos escassos. Certo? A partir disso, eu começo a entender a importância de transformar de maneira harmônica tudo isso para que tenha continuidade, para que tenha sustentabilidade. E aí entram aqueles conceitos que a gente revisou no primeiro slide ali, que é o de reduzir, reciclar, reutilizar, ou seja, são conceitos que nós mesmos, como humanos, estamos desenvolvendo, buscando uma forma de transformar harmônica e em equilíbrio todo esse ambiente que a gente vive. Ok? Fomos bem? Começamos a entender a interlocução entre o espírito e a natureza e a ecologia e tudo mais, né? De que forma a gente vai impactar enquanto estivermos vivendo uma encarnação, tudo isso, para que a gente encontre isso daqui funcionando quando a gente reencarnar, né? Então é muito mais sobre autorresponsabilidade do que sobre legado. O legado que você vai deixar para você encontrar daqui a 100 anos. Né? Pensem assim. Qual é o legado ambiental que eu vou deixar para quando eu encontrar isso aqui de novo daqui a 100 anos? Né? Acho que essa é uma reflexão de ecologia para espírito imortal. Né? Como eu vou encontrar o planeta quando eu voltar daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos? Tá? Ok? A importância de se preservar a Terra para as gerações futuras. Olha o que Adenauer fala. A natureza é o ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Lembrem que a gente evoluiu pelo mineral, vegetal e animal. Então, quando ele está falando isso, ele está se referindo a essa perspectiva de evolução. Princípio espiritual, vivenciando os reinos. Chega um dia, se individualiza, a gente não sabe exatamente como, mas é quando tem condição de se individualizar, se torna espírito, nasce espírito, né? E aí, de alguma forma, a gente começa a registrar isso numa estrutura, que é a mente, e começa a acumular isso como desenvolvimento e evolução a partir das habilidades integradas. Sendo assim, preservar esse ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. Quem são as gerações futuras, gente? Quem são as gerações futuras? Nós. Né? Olha que louco. Porque aquela percepção de, que se dane, eles que se resolvam lá na próxima, daqui a 100 anos, como vai ser, eu já vi muita gente falar isso.
né? Às vezes eu faço algumas palestras nessa questão de sustentabilidade e eu ouço as pessoas, próxima geração que se resolva, né? Mal sabe, né, o amostradinho que ele será a próxima geração, né? Né? Vai se encontrar, né? Então, o ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o interno. E aí Adenauer provoca a gente para olhar para o espírito imortal que somos, né? Como eu estou estruturando minhas questões, meus conteúdos, eu, espírito imortal, para eu ser a próxima geração. O que eu integrei, o que eu estou levando dessa experiência reencarnatória para a próxima geração. Então, quando a gente olha para o interno, para quem somos, para o que eu estou aprendendo, para o que eu estou dando valor, eu começo a pensar o que eu estou realmente integrando, né? Eu tive uma reflexão esses dias, que cabe aqui como exemplo, que quando eu era criança, eu tinha como chama? Um hobby, né? Que era a espingardinha de pressão, aqueles chumbinhos assim, acho que alguém aí já passou por isso, ou já viu isso acontecer, né? E era matar passarinho e atirar em gato, né? Não, passarinho e gato eram meus alvos da espingardinha de pressão. O chumbinho não matava o gato, mas provavelmente machucava, criava uma, né? E o passarinho morria, porque é pequenininho e tal. E aí isso era, a gente tinha esse costume no interior, no sul, de você ter idade para ganhar uma espingardinha de pressão, lá, 10, 12 anos, dependendo da casa, 14 até para alguns, mas eu ganhei a minha com 10 para 11 anos. E no final de semana, no sítio, era sair atrás de matar passarinho, né? E atirar em gato na cidade. Então, na cidade, a espingarda de pressão era usada para atirar em gato e no final de semana, no sítio, era para atirar em passarinho. No sítio, meu avô tinha um conceito, matou tem que comer, né? Então, eu fazia farofinha de passarinho. Imagina, gente, a asinha de passarinho tinha 1 centímetro. Então, eu tinha que limpar o passarinho. Como limpa uma galinha para comer? No sítio, eu limpava os passarinhos, porque para o meu avô o conceito era, matou passarinho, tinha que comer. E ainda tinha um racismo de passarinho do meu avô, que só podia matar passarinho sem cor. Né? Então, eu podia sair caçar passarinho no sítio, desde que eu só matasse passarinho sem cor, cinza, né? Marrom ou cinza. Não podia matar os passarinhos coloridos. Olha que viagem, né? E eu estava nessa reflexão. Então, como é a minha relação, né, com os animais, com esta estrutura na pré-adolescência ali, né? Que é natural, muita gente que tem cultura de roça, de sítio, passou por isso, estilingue, né? Seta, não sei como cada lugar chama, mas de qualquer forma, essa era a relação. Né? Pô, eu fiquei pensando, gente, eu colocava o lixo no portão e ficava escondido com a espingardinha esperando o gato vir mexer no lixo, né? Tem gato na minha rua que deve ter tomado uns 50 tiros de espingarda, né? Como chumbinho. E hoje eu tenho gato lá em casa, fico dando injeção, alisando, penteando, dando ração, levando, né? E não é por trauma, é porque eu criei uma relação diferente com esse animal chamado gato. Né? Então, eu olho para isso e falo, pô, que legal, eu jamais vou atirar num gato, nunca mais na história da humanidade. Né? Porque a minha relação com o gato é outra hoje. Eu não durmo sem o gato subir no meu peito e ficar um pouquinho ali, dando boa noite. Né? E aí eu fiquei pensando, olhando para a gatinha que ela deita assim no meu peito antes de dormir, ela só fica um pouquinho, depois ela vai para o cantinho dela lá, mas ela vem como se fizesse um boa noite. Né? Fala, olha como a gente evolui numa encarnação, a relação com a natureza. Né? Que olhar eu tenho para esse animal hoje? Como que eu desenvolvi isso, né? Peguei um de rua, trouxe para casa, assim, meio pulguentinho e tal, e acaba criando algo que eu não tinha. Né? Porque eu passei, sei lá, uns 10 anos da minha vida fazendo armadilha para atirar nos gatos. Que é o mesmo gatinho de rua que eu tô lá hoje, né? Cuidando, teve um lá que teve um problema, sei lá, eu fui aprender a dar injeção, 150 injeções eu dei nesse gato já. Né? Virei veterinário doméstico. Né? Então, assim, é sobre olhar para isso e pensar
Como que eu estou cuidando desse ambiente interno? Como que vai ser minha próxima encarnação quando eu encontrar um gato aos 11 anos? Né? Com certeza não vai ser atirando nesse gato. Né? Porque isso eu já desenvolvi. A relação com esse perfil de animal eu já desenvolvi. Né? Então, olhar para isso, como que eu estou criando relações com a natureza e com os seres da natureza, né? E de que forma eu lido com isso à medida em que eu vou vivenciando a minha jornada evolutiva como espírito. Certo? Fomos bem? Deu para entender a reflexão? Para além do ambiente externo, como que eu estou interagindo a partir de mim, né? Como que eu estou trabalhando eu como espírito imortal na interação com essa natureza. Ok? Fomos bem? O uso das fontes de energia e suas consequências e riscos. A gente usa fonte de energia faz tempo, né, como ser humano. A gente sempre precisou de energia. Desde a alimentação, respiração, o fogo, né, e o calor, o movimento, né, a água movimentando. Ou seja, a gente foi descobrindo diversas fontes de energia ao longo da nossa interação com o ambiente. E aí, em termos de organização conceitual, também de forma bastante en passant, assim, superficial, a gente pensar um pouquinho em modelos de energia que são hoje consideradas energias mais limpas e energias que são consideradas energias poluentes. Né? Para além de alguns autores questionarem algumas dessas colocações, mas só um quadrinho ilustrativo. Combustíveis fósseis, termoelétricas e hidroelétricas, né, que tem um impacto ambiental bem importante. Quem já visitou algumas hidrelétricas sabe do que eu estou falando. Muda toda a ecologia do lugar, o ambiente, né, afoga um monte de área, muda completamente a fauna da região, tal. Termoelétricas, ou seja, a partir de calor, né, queimando madeira, queimando carvão vegetal e tudo mais. E combustíveis fósseis, aqueles que são explorados aí, né? Basicamente o petróleo principalmente. E energia limpa, a eólica, a solar, a geotérmica, que é vapor, maré motriz, que são as ondas, né? Que você instala lá um equipamento que capta a onda batendo na parede, e isso vai transferindo energia. Biomassa, que é lidar com o lixo orgânico, com os restos, né? Processar isso e transformar em combustível. E nuclear, e aí lembrar um pouquinho da nuclear com os riscos todos, desde riscos ambientais quanto riscos do ser humano usando ela de maneira inadequada. Né? Então, lógico, já tem pensamentos, por exemplo, sobre o impacto da energia solar, o impacto da eólica, né? A discussão, por exemplo, o que vai acontecer quando todas essas placas solares pararem de funcionar? Tá? Imagina o tamanho do lixo que a gente vai ter no planeta. Né? Daqui a 20 anos, 30 anos, essas placas solares que instalou em todos os lugares do planeta vão ficar velhas e vão precisar ser trocadas. Né? Então, olha que legal, que problema. Essa é uma discussão hoje da energia solar. Né? Como que vai... O que vai fazer com esse lixo ali, todo misturado, super difícil de reciclar, porque tem metal, tem plástico, tem vários componentes ali que não dá para simplesmente moer e fazer de novo. Então, é uma discussão, que louco. Né? E aí, uma coisa que era a solução vai ser um problema. O que vai fazer com as baterias de carros elétricos daqui a 25, 30 anos, quando elas pararem de funcionar? Então, são discussões que são novos desafios, né? Embora seja importante essa troca hoje, mas sempre vai ter esse problema, porque o recurso ele dura por um tempo, não é interminável. Né? O único recurso, acho, de energia interminável é o do espírito, essa potência que a gente tem, que é pondo fluxo de vida. Né? E a gente vai lidando com as coisas da natureza. Tá? Dentro dessa ideia, só uma fala aí de Adenauer do livro, e esse livro foi escrito já há alguns anos, vários anos, então ele tem um pouquinho de aspecto ainda de quando a gente estava nessa crise mais séria de energia nuclear, mas fica tão, eu fico pensando assim, parecia desatualizado alguns anos atrás, mas quando você pega uma guerra da Ucrânia, essa crise da China, do Oriente todo aí, fala, olha aí como está tão atualizado, daqui a pouco estão explodindo bomba nuclear de novo. Né? Então, assim, parece desatualizado, mas aparece um espírito maluco reencarnando aí no poder e atualiza o tema de novo para a gente.
O uso da energia nuclear é um avanço necessário para a humanidade pela própria potência de criação de energia que é, né? A fusão dos átomos e tal, em face do esgotamento de recursos naturais disponíveis, porém deve ser utilizada para fins pacíficos. Né? E aí isso é do humano, não é da energia. Não é a energia o problema, é o humano. Né? Porque eu posso criar problemas para a humanidade com coisas que não são de criar problemas. Né? Deveriam ser usadas de um aspecto e são usadas de outro pela própria evolução, pela própria proposta, né? Eu fico avaliando, pensando sobre isso, olhando esse movimento que teve aí nos últimos 2 anos da guerra, né, da Ucrânia e da Rússia e tal. Que atrasado, né? Isso. Você olha e fala, que atrasado esse negócio, né? Como que pode, né? O que tem na cabeça dessas lideranças para estar nesse lugar, né? Mas, infelizmente, ainda é realidade nossa reencarnando, né? E se está no planeta em que a gente está vivendo é porque ainda é da gente também, está no nosso campo, né? Está perto da gente ainda de alguma forma. A energia do átomo e o perispírito, isso é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, principalmente pensando ali naquelas questões, o efeito no corpo físico, o efeito para o espírito de uma bomba nuclear, do que foi ali Hiroshima, Nagasaki, aquelas regiões que foram atingidas, alguns acidentes, Goiânia, Césio, né, que teve, a nossa geração passou por esses eventos de forma mais, assim, na notícia, né, não só no livro de ciências e de história. A energia nuclear não só é prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente, mas também é agressiva ao perispírito, sim, porque o perispírito também é uma energia sutil, também é uma matéria sutil. Então ele é afetado, né? Se você está numa região onde, por exemplo, teve um acidente de energia nuclear, ou se teve, como foi lá as bombas de Hiroshima e Nagasaki, seu perispírito foi afetado de alguma forma, ele vai gravar isso, vai bagunçar a estrutura e vai refletir isso. Provavelmente vocês estudaram ali na aula de reencarnação o MOB, né? Modelo Organizador Biológico, que é uma estrutura do perispírito que vai nortear a multiplicação celular durante a reencarnação, e a gente vai aprofundar isso depois na URI em algumas outras aulas. Isso vai ser impactado. Então, seu poder, o da energia nuclear, atinge a intimidade da matéria sutil do perispírito, alternando-lhe a vibração e provocando distúrbios perispirituais. Isso acontece também com o uso de drogas em excesso, o uso de álcool em excesso, né? Energia radioativa, raio-x, tudo mais, que são energias que intensificadas, ou seja, a gente exposto por muito tempo, vão impactar sim o corpo sutil, que é o perispírito, esse corpo perispiritual, né? E a gente vai levar isso provavelmente para outras encarnações. Né? Então esse é um tema importante de olhar e cabe aí um estudo mais aprofundado, principalmente no ciclo 3 a gente vai estudar um pouco melhor o perispírito, as propriedades do perispírito e como que ele é impactado pelas questões vibratórias, tá bom? Fomos bem? Bem até aqui, gente? 0 perguntas? Vamos indo bem, então. Ou bem bugados, né? A preocupação de quando não tem pergunta é pode estar tudo bem ou pode estar tudo bem bugado, né? Seguimos. Luiz falou pra mim que vocês perguntavam pra caramba. Eu vim preparado aqui com o meu escudo de perguntas. Né? Não sei como me colocar exatamente, mas, por exemplo, hoje a gente ouve mais que essas distúrbios, né, que a sociedade, esses comportamentos, as mudanças têm, não digo se identificado ou se aumentou mais o número de indivíduos com alguns tipos de distúrbios que a gente vê né, a nova geração, tipo assim, TDAH, autismo, tem crescido. Isso tem alguma relação com essas questões que você colocou aí, que o ser humano mexe com essa questão do perispírito, a questão da terra, a questão da conservação, isso dá um reflexo, as guerras, tudo isso talvez mexa nessa essência, que sim ou que não? Pronto. Pergunta boa. E assim, a gente vai estudar essas questões chamamos de distúrbios, mas vamos chamar isso de questões psicológicas lá no ciclo 7. Tá? De qualquer sorte, não tem a ver com a guerra acontecendo e aí os espíritos nascem mais distúrbios, não. Tem a ver com a questão pessoal, né? É um processo evolutivo individual.
Então a gente vai estudar um pouquinho o que causa, né? Quais são as causas possíveis aí, pensando em espírito, para reencarnações com algum tipo de distúrbio, né? Com algum tipo de disfunção psíquica, né? E aí eu entendo que não tem relação com explodiu a bomba, a guerra da Ucrânia e o espírito, não. Tem a ver com a nossa evolução, com o nosso processo de desenvolvimento pessoal e com a nossa mente, com o nosso aparelho psíquico, tá? Sim, não, é o que a pessoa, é individual, é a perspectiva individual. A gente não reencarna com distúrbio psicológico por uma questão do ambiente. A gente reencarna a partir daquilo que a gente é e do que a gente vem construindo como espírito individualmente, né? E aí cada um nas suas experiências individuais. Lógico que a gente sabe que essas questões normalmente acabam sendo coletivas, né? Porque se é uma doença da família, não é da pessoa, é um distúrbio da família, não é da pessoa. Então isso acaba, né? Quem tem uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, na família, sabe do que eu estou falando, né? Acaba que muda todo o modelo de família, impacta todo mundo. Então tem um aspecto social nuclear ali, mas não é consequência de uma questão coletiva, tá? Fomos bem? Lei de conservação, fomos bem aí? Falamos da destruição, agora vamos falar um pouquinho da conservação, tá? O instinto de conservação como lei natural. Então vamos pensar o seguinte, a nossa tendência é conservação, né? O nosso instinto não é de destruição. A gente tem como instinto, naqueles períodos em que a gente vivenciou o coletivo animal, vegetal, a gente vivenciou sobrevivência, a gente vivenciou conservação, né? Então o animal tem um instinto de sobreviver, não tem um instinto de se destruir, né? O nosso instinto é de buscar água, de buscar alimento, de procriar para a espécie sobreviver. Uma plantinha nasce ali, ela fica buscando uma aguinha, fica buscando o sol, né? O sol tá para lá, a planta vira assim, não tem? Quando a gente põe na janela, vira para lá, você desvira, ela vira para o outro lado. Isso é instinto de sobrevivência. Isso é instinto de conservação, que a gente desenvolveu ao longo das experiências como princípio espiritual nos reinos anteriores, mineral, vegetal e animal. Ou seja, existe um desenvolvimento do instinto de conservação. Então, entender que a conservação é uma lei natural do ser vivo, né? Nós vamos buscar a conservação, certo? Olha o que Adenauer fala aqui, ó. Imprescindível é, em função do aumento significativo da população mundial, conservarem seus recursos energéticos, assim como aperfeiçoar os meios de produzi-los. Então, quando ele está tratando disso no livro dessa aula, no capítulo dessa aula, ele está dizendo o seguinte: nós temos que racionalmente, como humanidade, desenvolver meios de produzir os recursos a fim de que isso permita a nossa conservação. Para além do instinto de sobrevivência e de conservação, a inteligência humana coletiva deve ser levada para esse lugar. E eu vejo isso muito claramente quando eu pego as pesquisas universitárias, os centros de pesquisa, buscando soluções para N questões relativas ao meio ambiente, por exemplo, né? Então, o coletivo trabalhando em direção a criar formas de conservação e melhora de utilização dos recursos energéticos, né? Então, hoje uma lâmpada de LED consome 1000 vezes menos energia do que uma lâmpada de quando a gente era adolescente, né? 1000 vezes menos, dura muito mais, gasta bem menos, né? Então, de alguma forma, existem tecnologias sendo desenvolvidas em prol de permitir que a gente consuma menos recurso natural para manter a vida em funcionamento, tá? Nesse aspecto também, pensar um pouquinho lá, ó, no Livro dos Espíritos, na questão 703, quando a gente fala de conservação, ó, o que a resposta vem. Deus lhe deu a necessidade de viver ao humano. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Então, existe um instinto natural de conservação da vida, né? Segundo essa resposta da questão, a gente naturalmente tem essa busca pela conservação da vida numa perspectiva de Deus. A abordagem aqui está falando de Deus, que a gente chama de Deus aquela perspectiva da criação, né? A gente atribui a Deus como criador e dono da criação.
e se atribui ser centelha divina. Então, entendendo que a gente é parte de Deus, né? Que resolveria pensar que Deus é interno e que no fundo parece que a gente que é Deus. Mas isso é uma outra discussão que a gente começa aqui na aula 2 de Deus e vai concluir lá no ciclo 10, que é discutir essas questões do que vem a ser Deus e como que é a visão, né, e a ideia de Deus de cada um de nós. De qualquer forma, lá na 704 ainda vem o seguinte, ó, Deus não poderia dar ao homem, ao humano, a necessidade de viver sem dar-lhe os meios, por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos. Essa frase, para mim, gera uma certa, como fala, inadequação, porque a gente fala, Deus resolve, né? Ainda que Deus resolve. Se Deus me fez nascer, Deus vai fazer a natureza resolver minha comida, né? E gera uma folga, sabe? Põe o pé para cima, vou consumindo aqui, porque qualquer coisa Deus resolve, né? E quando a gente começa a fazer esse looping sobre Deus e percebe que Deus somos nós, então provavelmente nós que vamos ter que resolver essa caca, né? E aí a gente atribui um tema que é bem importante, que a gente vai estudar bastante aqui na ULI, que é a autorresponsabilidade, né? Parar de atribuir a Deus a solução das coisas, e aqui sobre o meio ambiente acho mais tranquilo ainda, né? E cuidar de se autorresponsabilizar pela forma como a gente interage com tudo, tá? Então olhar para essas duas questões com bastante cuidado, e eu pintei de vermelho os temas que me chamam a atenção, que é a gente se responsabilizando pela forma como a gente está interagindo com a natureza. Ok? Fomos bem? Quando a gente fala disso, e a gente fala de reduzir, né? Quando a gente usa aquele Rzinho lá do 3Rs, na perspectiva de reduzir, lá no livro dos Espíritos já fala um pouquinho sobre necessário e supérfluo. E eu acho que, pensando em meio ambiente e ecologia, essa questão do necessário e supérfluo mudaria bastante a abordagem. Porque uma boa parte do nosso consumo é supérfluo, né? Ele não é necessário, né? E olha o que a gente tem na 704 ainda. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. O que é necessário, né, gente? O que é necessário realmente, né? Quanto é o necessário, né? E aí, para mim, a discussão do tênis e da calça é muito didática, né? Por que a gente precisa um armário com 93 peças de roupa? Eu contei minhas peças de roupa semana passada, né? Tem 93 peças de roupa no meu armário, eu só tenho um corpo e tem 30 dias no mês. Ou seja, eu consigo ficar 3 meses sem repetir roupa, né? Por que a gente precisa de tanto, se dá para lavar e usar de novo, né? Por que a gente não tem só lá, sei lá, meia dúzia, né? De camisa, 2 calças, pensando que vai lavar, usar 3 cuecas, 3 meias, 2 tênis, pronto, resolve, né? Necessário e supérfluo, né? Por que tem que ter todas as cores, né? Todos os formatos? Por que não pode repetir roupa na semana no trabalho? E é uma reflexão bem simples, bem bobinha, mas quanto isso economizaria de recurso natural? Para além disso, quer ver extrapolar, quanto economizaria de recurso financeiro? Quanto custa 93 peças de roupa no armário? Vamos pensar aí com 50 de meia, né? De média, né? Quanto custa? Né? Quanto custou das minhas horas de vida, o trabalho para ter esse recurso para comprar essas roupas, né? O que é o necessário, o que é o supérfluo? Eu tenho uns amigos que saíram de São Paulo, trabalhavam em publicidade, vida louca, São Paulo, 3 da manhã, tirando o pedido meia-noite e tal, e compraram um sítio em Itacaré, movido à luz solar. Né? Slow down, o nome disso na vida. Né? Então, 2 publicitários, vida louca, moram no meio da Mata Atlântica, lá no meio. Para chegar na casa deles, você pega uma trilha assim, né? E ele toma banho de cachoeira de manhã, aí já aproveita e já pega um coco, já leva para o café da manhã, já come o aipim que ele mesmo plantou, deu uma redução, né? E eu não estou falando o que é certo e o que é errado, só estou refletindo a partir da experiência dele. Eu não daria conta de fazer isso nem a pau, eu já teria montado uma fábrica lá em Itacaré, né?
daria tudo errado, eu estragaria Itacaré. Mas assim, o que é isso, né? E essa reflexão do necessário e do supérfluo, né? Eu fui visitá-los uma vez e eu falei, onde está o SBP para matar mosquito? Ele falou, não tem, eu plantei citronela em volta da cabana. Eu falei, uou, né? Índio, né? Tipo, voltando 300 anos, né? Mas é o nível de necessário e supérfluo, né? O que passa por uma pessoa que tinha uma vida louca em São Paulo, publicidade, né? E aquele mundo do business e tal, e de repente desacelera e olha para outro lugar, começa a ter outras necessidades, vive com muito menos, né? Menos tudo, inclusive menos coisas boas também, mas é só uma reflexão e eu não estou defendendo um modelo ou outro, né? Eu realmente não daria conta, né? Mas é olhar um pouquinho para isso, que talvez a gente esteja correndo atrás e gastando energia de vida atrás de coisas supérfluas, né? E esse supérfluo pode estar custando uma encarnação, né? Pode estar consumindo sua reencarnação, tá? Olhe na 705. Se ela não basta, e a resposta era em relação à Terra, a todas as necessidades, é porque o ser humano emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Ou seja, entendendo que a Terra funciona sozinha por si própria, que a natureza é equilibrada, tem uma homeostase, é o nome dessa palavra, que funciona, né, em harmonia, é provável que a gente, como ser humano, passou a usar mais do que o necessário, né? Então a gente está consumindo mais ambiente do que o necessário e aí a Terra não dá conta, entendendo que ela se equilibra por si só, né? Então, de alguma maneira, a nossa intervenção, a nossa existência, o nosso consumo, né, tá fora do padrão da natureza, né? E eu não estou falando de morar na Chapada, de frente para a cachoeira, estou falando que a gente poderia, talvez, criar modelos, né, menos, e aí a reflexão é a do armário, né? Por que tem 7 calças no meu armário, né? Por que precisa de 7 calças, uma pessoa que só tem 2 pernas, né? Por que precisa de 8 tênis, né? Então é sobre essa reflexão, né? Por que tem 27 copos no meu armário se eu só tenho 2 pessoas morando lá em casa, né? Eu nunca vou usar todos os copos na minha casa, nunca, nem cabe 27 pessoas na minha casa, né? Eu recebo 6 pessoas lá e eu tenho 27 copos, fora as taças, deve dar mais umas 12, 40, né? Por que eu tenho 40 coisas para tomar líquido se eu só recebo no máximo 8 pessoas lá em casa, que é o que cabe na mesa? Tem algo errado aí. Ah, mas tem o copo de não sei o que, tem a taça de não sei o que, tem a taça do vinho branco, a taça do vinho. Eu nem bebo vinho. Por que tem tanta taça lá em casa, né? Sacaram isso? São essas reflexões simples que a gente precisa fazer, né? Porque é sobre o supérfluo e o necessário. É sobre isso, né? Eu, quando era criança, morei numa casa que tinha garagem para 6 carros. Só tinham 2 carros na minha casa. Por que tem uma garagem para 6 carros? Tem algo errado, né? Por que a gente mora num lugar que tem, sei lá, 3 quartos, só mora um casal lá, né? E eu estou falando de possibilidades. Tem gente que não tem nem o quarto suficiente, mora 4 pessoas no mesmo quarto, mas entendo por que a gente vai para esse lugar supérfluo, né? Então, olhar para isso de alguma maneira com responsabilidade e pensar, porque no final das contas vai ser sobre você, espírito, gastando energia de vida para ter algo que não precisava ter, né? Para ter algo desnecessário, né? Ah, mas é porque é bom, porque é claro, eu já tive essa experiência de ter um carro de 250 mil, é incrível. Mas o de 50 me leva para o mesmo lugar, por bem menos energia de vida gasta para tê-lo e para mantê-lo. Que reflexão é essa, né? De novo, não é sobre o certo ou errado, não é sobre ter ou não ter, é sobre pensar se é esse o movimento que eu quero, né? Pensar se a energia de vida que eu estou gastando para ter algo que pode ser supérfluo
pode estar direcionando minha encarnação para outro lugar, e aí o meu impacto em tudo isso. Né? Foi? Fomos bem? Olhem lá na 715 do Livro dos Espíritos, sobre o limite do necessário. A pergunta era sobre o limite do necessário. Como que a gente define, então, o limite do necessário, espírito? Ó, espírito da sabedoria, né? Provavelmente era um espírito que morreu e cheio de coisa supérflua, né? O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. Você descobre que depois de trabalhar 30 anos, acumular tudo aquilo lá, se foi, não serve para nada. Né? Tá bom, e aí, que legal. Né? Porque se fosse assim, quem tem uma condição social, econômica bem resolvida não teria problema nenhum. Não é. Porque a questão não é só material, só econômica. Então, olhar para isso de alguma maneira e pensar quanto e como e o que eu faço com isso, com esses recursos. E, de novo, não é sobre o certo e o errado, é sobre o que essa experiência me traz. Tem uma experiência importante no não ter, tem uma experiência importante no ter e tem uma experiência importante no ter de monte. Né? São todas experiências. Né? E cada um vai passar por ela ao longo das encarnações de alguma maneira. Né? A gente vai passar pelas experiências porque elas nos ensinam. E a gente vai em direção à experiência. Né? Então, de alguma forma, eu vou olhar para esse lugar e falar, o que isso daqui como que eu estou interagindo com essa questão e de que forma eu estou usando tudo isso que está à minha disposição. Foi? A destruição para a construção. E essa é uma discussão bem oriental, né? Porque, para quem gosta aí de filosofia e religiões orientais, a gente tem lá uma figura que é Shiva, né? Que é a destruição para a construção. Ou seja, se entende filosoficamente que é necessário destruir para construir, ou seja, a transformação. Né? Não dá para construir algo novo se não se desfizer do que tem, se não fechar esse ciclo, se não rearrumar, né? Rearranjar esses recursos. Então, a perspectiva da destruição para a construção. Como que a gente destrói para construir? Né? Não nasce o adulto se não morreu o adolescente, né? Não nasce o novo ciclo se não encerrar o ciclo anterior, tá? Então, dentro dessa perspectiva, que também é psicológica, além de filosófica, e que a gente vai estudar um pouquinho lá no 6, o aspecto psicológico a partir disso, mas olha o que a 732 fala, questão 732 lá do Livro dos Espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Então, na natureza, e de alguma forma, à medida em que a matéria vai sendo destruída, ela vai se renovando. Porque no final das contas, tudo é tabela periódica, gente. Né? Então, o carbono que forma seu corpo quando ele é enterrado, ele vai dissolver na terra, né, e vai voltar lá nascendo no formato de grama, árvore, seja lá o que for. Né? Então, olhando para isso, é entender a perspectiva da permanência dos elementos da natureza e da transformação ao longo do tempo. Né? E fica muito fácil se a gente pensar que dinossauro é combustível de avião hoje. Né? É muito fácil pensar isso. Você está dentro do avião, não sei se vocês pensam isso quando estão no avião. Eu penso, né? Olha que louco, tem um dinossauro sendo queimado ali no motor para eu voar, né? Sacaram isso? É loucura da minha. Eu faço essas reflexões doidas, mas elas são legais. Né? Pensar que essa transformação acontece o tempo todo. Né? E está transformando aquele combustível fóssil em energia que move um avião. Né? Então essa energia vai sendo transformada. Né? E o movimento do avião impacta no vento, move a corrente de ar. E aí transforma alguma coisa e gera essa energia e assim vai. Você vê que tudo isso está interligado. É uma viagem, né? Você precisa decolar com bastante orégano na empadinha para dar conta dessa viagem, mas a gente dá conta. Então, de alguma forma, olhar para a perspectiva de que se está parada a vida é porque talvez eu não esteja destruindo algumas coisas necessárias. Eu não estou pondo ela em movimento. Né, que é justamente a destruição para a construção. Como que eu faço para construir algo? Eu tenho que, de alguma maneira,
produzir energia para isso, e pode ser que seja a partir da destruição de algumas coisas que estão me ancorando, né? Preso ali. Peraí, deixa eu... E aí, gostaram do efeito especial? É sobre isso, é a gente transformar e pôr a vida em movimento a partir da troca de energia, a partir do uso de tudo que tem disponível para a gente como espírito, né? O que é o nascimento, né? O que é a reencarnação, se não a transformação, né? De duas células que se multiplicam, criam um corpo, eu venho ali, habito esse corpo, vou chamar esse habito com licença poética também, né? E passo a ter uma experiência e vou crescendo e tal, né? Então, de alguma forma, é sobre essa transformação que a gente está falando, ok? E aí, pensar um pouquinho na perspectiva da destruição necessária e a destruição abusiva, né? Porque senão, então eu tenho que destruir tudo para tudo começar de novo, né? E aí a gente, como humano, acaba se passando normalmente um pouquinho nas coisas e chegando numa perspectiva de uma destruição mais abusiva. O que é a perspectiva da destruição como transformação? É aquela destruição necessária para que haja uma transformação possível de fazer algo surgir. Então, olhe para as coisas e fala, será que eu não estou exagerando aqui na intervenção? Né? Será que eu não estou ultrapassando o limite do que seria necessário para a próxima etapa? Né? Eu preciso realmente passar por cima dessa maneira para chegar no outro lado? Então, essa é a reflexão. Olha o que Adenauer fala aqui no livro sobre isso. Velhas estruturas devem dar lugar a novas, para melhor atenderem às necessidades humanas. O aprimoramento tecnológico e humano faz parte da necessidade de destruição do velho e surgimento do novo. Eu estou no meu segundo casamento e um dia eu mostrei para minha filha, ela tinha uns 14 anos, as cartas que eu tinha guardado de quando eu namorava a mãe dela, né? Ela falou, pai, como é isso? Carta, né? Como funciona? Aí eu falei, olha aqui, gigante, 4 páginas, né? Cheio de coisinha bonita lá. E ela falou, e como era? Eu falei, colocava no correio, demorava 15 a 20 dias para chegar, e ela foi me olhando, falou, pai, por isso que deu errado esse casamento. 15 dias para chegar uma notícia, é óbvio que não ia dar certo. Olha que louco. Né? Eu sempre penso nessa reflexão que ela me fez, que é assim, a noção de tempo, né? Será que a gente dá conta de esperar uma carta hoje para ter notícias? Né? A pessoa viaja, chega lá, põe um cartão postal. Era assim que eu fazia. Eu viajava e colocava um cartão postal para as pessoas para dizer que cheguei bem. Às vezes o cartão chegava depois de mim. Estava em casa já, minha mãe falava, olha, chegou um cartão postal aqui da sua viagem. Dizendo que você chegou bem. Eu falei, que bom, né? Então era isso a vida, o tempo, a forma de conduzir, né? Será que a gente daria conta disso? Então, será que ainda dá para se comunicar só por carta e correio, gente? Né? Então, essa é uma mudança de perspectiva para dar conta do nosso tempo. Minha filha, com 15 anos, me fala o seguinte, pai, e-mail é coisa de velho. E como assim, filho? Né? Eu recebia, nessa época, 150 e-mails de trabalho por dia. Né? Eu sou muito velho, 150 e-mails de trabalho por dia, né? Sou velho ao cubo, né? E ela fala, pai, e-mail é coisa de velho, é muito lerdo, tem que esperar chegar, tem que responder. Eu falo, mas filha, eu usava carta, fax. Eu saía vendendo no interior e mandava fax para a fábrica para dizer pedido, pedido. Quanto mais rolo, tinha uma competição, né? Que era qual era o vendedor que usava mais rolos de fax, porque cada pedido era uma folha de fax, né? E aí eu chegava e falava, eu usei 6 rolos de fax, estou arrasando nas vendas. Né? Pensa nisso. Né? Eu fiz minha faculdade datilografando trabalho e cobrando R$1 a folha. Né? Aí quando eu mostro para ela uma máquina de datilografar no museu lá de São Paulo, ela olha e fala, nossa, quem usava isso? Eu fiz minha faculdade de datilografando. Não espalha, tal. Ou seja, será que ainda dá? Vamos trocar nossos celulares e smartphones por máquinas de escrever? Essa é uma destruição necessária, uma mudança de perspectiva. Né? Quando eu falo para ela, eu estou estudando com ela, e ela 12 anos,
E eu falo, filha, você tem que aprender as capitais dos países, né? Na sua época, eu era um pouquinho CDF, assim. Eu falava, na sua época eu sabia a capital de 120 países. Ela olhou assim, que desperdício. Eu sei, ela, a hora que ela me responde, eu sei de todos. E se você quiser, eu ainda lhe dou o PIB e o clima. E ela tinha o Google Home, que é tipo Alexa, né, do Google. E ela, quer ver? Qual é a capital do Azerbaijão? Clima e PIB. Eu olho para ela e falo, realmente. Então, essas atualizações são isso daqui, ó. Faz parte da necessidade de destruição do velho e surgimento do novo. Então, ao invés da gente ficar, porque essa geração só fica no celular, né? Como que a gente vai usar essa tecnologia de forma produtiva, de forma útil, para que a gente use o nosso tempo para desenvolvimento de habilidades que a gente ainda não tem. Porque decorar capital não serve para mais nada, gente. Não serve para mais nada. Serve só para você tentar se achar com a sua filha e ela ainda lhe dá uma resposta ótima dessa, né? Então, assim, no fundo, é sobre isso. Então, olhe para aquilo que você ainda está usando, né? E que de alguma maneira precisa ser destruído, né? Simbolicamente ou efetivamente, né? Para que a gente avance no tempo e consiga se atualizar, né? O dia que eu instalei o Skype para minha avó e coloquei minha filha do outro lado, né, da conexão, ela fala, ela está dentro desse aparelho? Não, vovó, é só uma imagem. Mas ela está falando comigo. Ela está falando comigo e hoje eu pego todo final de semana e fico meia hora de WhatsApp, vídeo lá com ela. E eu falo, vó, vou tirar uma foto. Ela, espera que eu vou pentear meu cabelo. Eu falei, não, vó, é só uma fotinha aqui da tela. Não, mas eu não posso aparecer assim, descabelada na foto, né? E aí eu comecei a tirar sem contar para ela. Porque senão ela para a conversa e volta 6 minutos depois, penteada e tal, né? Porque eu ligo nos horários que ela não está preparada para a foto do WhatsApp, né? Então, assim, de que forma a gente vai fazer uso do novo e vai fazer desuso do velho para que surja o novo? Extrapolando isso, embora não seja a pauta da aula, serve para tudo, né, gente? Até para as relações, né? Qual é o momento da gente se desfazer de velhas relações que são tóxicas e tal, né? Qual é o momento da gente olhar para relações de trabalho que não nos projetam na vida e tal, e se desfazer disso, né? Como que eu me desfaço do velho? Como que entra o novo se eu não me desfizer do velho? Né? Como que entra a oportunidade nova de vida, de trabalho, de relação, de gente, de experiência, se eu não me desfizer do velho? Né? E é uma reflexão que me deu um insight aqui, eu inseri aí no contexto. Fomos bem? Flagelos destruidores. Essa é uma pergunta que sempre fazem também sobre isso de destruição, e lá no livro dos Espíritos fala um pouquinho sobre isso. Flagelos destruidores são essas tragédias, né? Cai avião, morre todo mundo, incêndio da bote não sei o que, tsunami, enchente, né? São esses flagelos destruidores, é assim que se chamava isso antigamente. Nós temos a questão 737 a 741, e eu compilei um pouquinho aqui, ó, que são o seguinte: desencarnes coletivos e alterações nas estruturas físicas da região. Por exemplo, um terremoto, né? Morre todo mundo e tal. O que é isso? Né? O porquê que estava todo mundo ali? Né? Por que eu ia para lá e não fui? Por que eu estava com a passagem marcada no avião que caiu e acabei me atrasando na reunião? Né? Então, por que essas coisas são assim? O que tem a ver? Não é porque programou, todo mundo, a gente programou de morrer junto nesse avião, não. É porque para cada um que está ali dentro, a experiência é diferente, embora pareça igual para quem vê de fora. Caiu o avião, 200 pessoas morrem. Né? Cada um tem uma história ali. Se conectaram por uma experiência, mas para cada um aquilo ali é uma perspectiva. Então olhar para isso de forma que... Por que teve gente na praia que deu o tsunami lá, que a gente pegou, né, uns 15 anos atrás, eu acho 10, que estava mergulhando e não viu nada. Estava mergulhando naquele dia na praia, o tsunami passou, destruiu tudo. Quando ele sai do mergulho assim, uou, né? Só que eu estava mergulhando. Estava no lugar do problema, mas o tsunami passou por cima da superfície, ele estava mergulhando, olhando os corais e tal. Dia de mergulhar hoje. Né? Sobreviveu. Sacaram? Então assim,
Qual é a experiência e o que é esse coletivo? Pensa num resultado para a próxima geração. Como é a geração seguinte num lugar que teve um terremoto? Como que ela é impactada, né? Como é a geração seguinte num lugar que teve um tsunami? O que ela encontra, né, de ambiente, de condição, de situação? Como foi a geração seguinte do Japão pós-guerra, né? Uma super destruição coletiva lá e aí vem uma próxima geração. Como é isso, tá? A perspectiva de uso da inteligência na reconstrução, acelerando a evolução do conhecimento e das ciências na reação a epidemias, inundações, intempéries e catástrofes, né? Quanto se melhora uma região depois de uma experiência de enchente, por exemplo? Como que se constrói as coisas? Como que se pensa aquilo, né? Como que as construções dos lugares de terremotos são hoje, né? Os prédios têm coluna com mola, gente, né? Com sistema de amortecimento. Treme a terra, o prédio fica paradinho ali, ó. Tem uma estrutura para proteger isso. Ou seja, isso tudo é desenvolvimento de capacidades de lidar com os fenômenos. A gente vai de 1000 anos atrás, Deus do terremoto, que ficou nervoso e matou todo mundo na cidade, para placas tectônicas, previsão com 30 dias de um terremoto, aviso para evacuar a cidade no WhatsApp, atenção, né? Sua cidade terá um terremoto dentro de 62 horas, né? Evacue. Ou seja, olha que mudança, né? Da prece que a gente ficava fazendo e queimava a gente para o Deus do terremoto se acalmar e não tremer a terra lá no Peru, para um aviso nas redes sociais dizendo, atenção, terremoto previsto para daqui a 62 horas e 28 minutos. É assim hoje. Estados Unidos, o furacão é previsto com 30 dias de antecedência, né? Todo mundo se prepara, se organiza, desce no bunker, espera o furacão destruir tudo e começa de novo. Ou seja, olha o nível de relação com as coisas que a gente tem a partir do uso da inteligência. Então, de alguma forma, olhar para isso como um elemento, um acontecimento natural e não um castigo de Deus, né? Simplesmente um acontecimento natural que hoje é visto de outra forma. Não caía avião 400 anos atrás, porque não tinha avião. Entendeu? Só isso. Simples assim, cai um avião, cai, sei lá, 0,0001%. Deu azar de estar lá? Talvez não, talvez seja a sua experiência, talvez seja seu campo, sua predisposição, a gente vai estudar isso lá no 6, no 7, né? O que é meu campo psíquico que gera experiências diferentes da do fulano? Por que eu entrei no avião que caiu e o cara chegou atrasado 2 minutos e não pôde entrar, mesmo brigando com o cara, né? E no outro dia vai lá, abraça o cara chorando, esse avião lá que caiu. Aconteceu isso, né? O cara chegou atrasado, brigou com todo mundo, esmurrou lá e o cara não deixou ele entrar. E aí o avião caiu. E aí no outro dia ele foi lá chorar e agradecer o cara por não deixar ele entrar. Por que ontem ele queria bater no cara porque não deixou entrar? E hoje ele tá lá dando presente, agradecendo, beijando o cara, falando, você salvou minha vida, né? Entenderam? Então é isso. Então tirar esse olhar de castigo, de coletivo e olhar para um lugar de experiências, né? Experiências do espírito. Né? Você estava num lugar, você tirou férias para o único lugar que deu um tsunami na história dos últimos 200 anos. Uou! Você tá com o dedo ruim de escolher férias, ou bom, né? Podia ter tirado férias em qualquer lugar do planeta, mas você juntou dinheiro 6 anos para ir lá experienciar o tsunami. Então, é sua experiência, não é do tsunami, não é Deus que, você gastou todo o seu dinheiro dos últimos 6 anos para vir para a ilha e agora vai ter um tsunami aqui. Não é isso, com certeza não é. Certo? Entendemos? Então, atualizar essa perspectiva, porque a gente vem com essa perspectiva de Deus castigador, que criou um terremoto, né? Pô, na moral, é sério que ele fez enchente na minha rua só para me dar um aviso? Eu tô tão especial assim? Né? Teve enchente na minha casa em Santa Catarina uma vez, e né, é uma situação bem ruim, porque a água você não resolve, a água entra e não tem como resolver, tem que esperar baixar, né? Fogo você apaga, né? Mas a água não, a água entra. E aí, tipo, é uma enchente, é o rio, gente, não sou eu, não é minha casa. Agora, se minha casa estava perto do rio, foi uma escolha minha, né? Não foi Deus que me colocou naquela casa, foi eu que comprei, foi eu que construí a casa. Então é uma experiência que as minhas escolhas levaram. O que eu aprendo com isso? Não morar perto de rio. Pronto, já aprendi que não se mora perto de rio, porque ele pode subir e pode inundar.
E é uma experiência que teve na minha família e eu não quero ter. Simples assim. Ah, é isso, é simples, é uma escolha. Né? Ah, eu moro a 2 quadras da praia. Quando subir o mar, eu vou morrer afogado se eu estiver em casa. Está definido já. Né? Provavelmente a praia vai estar aqui na frente do lar, vai ser vista para a praia. Né? Sacaram isso? São escolhas. Então eu vou me mudar para Chapada, porque daí se a praia sobe, né? São escolhas. Entendem isso? Então olhar para esse lugar aqui sem a perspectiva de castigo divino e tudo mais, ok? Resiliência e paciência a partir da reconstrução. Quantos espíritos que participam dessa reconstrução desenvolvem de resiliência, de desenvolvimento, de paciência? Olha o Japão, né? Olha o Japão pós-guerra, decola como potência científica, de desenvolvimento, tal, comportamental, disciplina. Por quê? Porque passaram uma experiência de destruição como cultura, tá? As guerras e suas consequências, olhe na 742, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Ou seja, tem uma natureza animal num cara que manda explodir uma cidade só para conquistar aquele território. Isso é instintivo. Isso é dos vikings ainda, né? E tá aí hoje, não precisa nem ir muito longe, né? Tá tendo isso ainda diariamente. Então, é isso, ó. Lá no Livro dos Espíritos, 150 anos atrás, já falava isso. Interesses de poucos impactando. Três baterias é muito para uma aula, hein? Baixa aí um pouquinho, Drigo, por favor. Oi. Pode baixar um pouquinho mais. Aí. Quando a gente fala de uma guerra, tem interesse de poucos impactando a vida de muitos, é óbvio, né? Tem meia dúzia de poderosos lá brigando por alguma coisa e colocando um monte de gente contra outro monte de gente. E ainda a liberdade e o progresso como consequência. Né? Na 744 ele fala isso. Sempre depois de uma guerra vai ter uma reflexão sobre liberdade e sobre evolução. Né? Pode olhar historicamente as guerras, 100 anos depois aquilo se desconstrói de alguma forma, embora algumas, principalmente as religiosas, se perpetuam aí ao longo dos séculos. Né? Mas isso é uma consequência natural. Fausto, né, na literatura, falava que não existe evolução sem prejuízo social. Né? Esse prejuízo social por algum impacto, normalmente pelas guerras, gera uma evolução a partir da reflexão do que aconteceu. Né? Impactos nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Né? Pô, como que se reconstrói uma região pós-guerra, né? Economicamente, socialmente falando, né? Bagunça tudo, né? Destrói tudo. Então é esse olhar sobre o que está acontecendo ali e como isso está sendo lidado. Tem uma questão também da destruição que é pena de morte, ou seja, a lei humana definindo sobre o fim da vida. Né? Essa é uma questão importante nesse contexto também de conservação e destruição. Na 760 já fala da necessidade dos homens julgando os homens, ou seja, o ser humano julgando o ser humano a partir de uma convenção social, ou seja, se define nesse coletivo que é proibido sentar na cadeira. Sentou, morre. Né? Lógico que é uma metáfora, né? Mas assim, a partir disso, quem decide a vida são aqueles homens daquele coletivo. É natural. Sociologicamente falando, é necessário, inclusive, né? Senão vira uma zona. Né? Desestrutura. Se todo mundo ficar com a vontade própria sem um acordo coletivo de convivência, vira insustentável a vida. Né? Preservação da vida, suprimindo o membro social perigoso, na 761 traz esse olhar. O que é a pena de morte? Tem um membro da sociedade perigoso que tira a vida das pessoas ou agride o conceito das regras, então a pena de morte resolve isso, priorizando o coletivo em detrimento do individual. É uma discussão importante. Né? É assim que a gente vai resolver? Não sei, não é sobre defender ou não defender a questão, mas é assim que se baseia. A pena de morte é baseada no coletivo suprimindo o individual. Ou seja, o coletivo é mais importante que o individual. Tem um indivíduo ali destoando, né? E aí ele é suprimido.
tanto quando é preso, mas aqui a gente está falando da pena de morte, mas a prisão também é isso, né? Suprimir da sociedade alguém que está destoando das regras definidas no coletivo. Abrir a porta do arrependimento, numa perspectiva de concepção de reabilitação possível. Como ser humano, aquele indivíduo se reabilita, né? Será que a pena de morte é solução para o espírito que está na experiência, né? Que não está conseguindo dar conta do acordo coletivo, que é a regra da sociedade? Quais são os desafios? Como e quais os meios? Como que a gente faz reabilitação? Como que a gente reabilita um espírito enviesado que mata criança, que estupra, que, né? Como que a gente olha para isso, né? A partir de um desvio de conduta social? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer quando a gente está tratando desse tema, né? Bandido bom é bandido morto, não tem essa fala? Esse é o olhar que a gente tem sobre um desvio de conduta do espírito, né? E aí cada um, com as suas convicções e com as suas crenças, pensa um pouquinho sobre como isso pode ser conduzido numa perspectiva de espírito para espírito. Porque a gente já foi bandido, se é que ainda não é, né? De alguma forma, historicamente, a gente já passou por esse lugar em outras vidas, ou nessa, ou ontem, né? Então é olhar para isso de alguma maneira e pensar como que a gente entende esse convívio social e essa perspectiva individual, tá? E quando é comigo, próximo a mim, né? E quando é na minha família, o desvio, né? Eu concordo com esse lema, né? E quando eu tenho que lidar com isso em pessoas que eu tenho conexão mais próxima, né? Eu tive um amigo que eu convivia que foi pego na Lava Jato, né? E aí eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Falar, caracas, né? Pessoa que andava comigo ali e tal, que eu não imaginava tal, e que me fez refletir sobre, pô, esses bandidos têm que ser presos mesmo, mas, pô, era meu amigo, né? E o fato de ser meu amigo tira o desvio social? Não, né? Então é olhar para esse lugar, de alguma forma, e quando ele está mais perto, fica mais interessante de olhar, né? Quando ele está próximo de mim, se é que não pela minha própria experiência, né? Então, é esse olhar, tá? Os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas, para a gente fechar o tema de hoje. Então, é pensar dentro de tudo que a gente trouxe, o que são as necessidades ilimitadas, como que a gente lida com o supérfluo e com o necessário, e como que a gente vai trabalhar o meio ambiente e a natureza para sustentar a vida, porque a gente pretende reencarnar um monte de vezes ainda, né? E a gente precisa do ambiente, precisa da natureza, na perspectiva de viver mesmo, né? A gente precisa de alimento, porque a biologia do corpo é nutrida com alimento. A gente precisa de água, porque a gente é 70%, é isso? 70%, o humano é 70% de água, acho que é, né? A gente é 70% de água. Então, assim, como que a gente vai manter isso numa perspectiva de conservação, tá? Primeiro, uma discussão sobre crescimento populacional, né? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de ver quanto era a população da cidade quando vocês nasceram. Tomei um susto quando eu vi isso. Eu nasci em Curitiba. É tipo, sei lá, umas 60 vezes maior do que quando eu nasci. Eu só tenho 46 anos. Uma loucura isso. Multiplicou demais. Lógico que deve ter uma cidade que ampliou muito nos últimos anos, nas últimas décadas, tal, mas uou! Né? Da onde vem tanta gente, né? Que tanto de espírito está reencarnando, né? Então, olhar um pouquinho para isso, ó, para que as condições do planeta possam permitir abrigar o enorme contingente populacional, estamos incorporando a sociedade e planejamento familiar como forma de frear o aumento populacional e possibilitar melhores condições de vida. Minha avó tinha 13 filhos, eu tenho uma, né? Essa é a nova olhar, né? Quem tem, normalmente vai ver esse cenário da família. Antigamente se tinha muito mais filhos, né? E desses 13 filhos tem 40 netos, né? E dos 40 netos vai dar uns 80, vai multiplicando. Mas é pensar um pouquinho sobre isso e como que a gente, imagina se a gente continuasse tendo 10 filhos, cada um, né? Na matriz da minha avó daria 500 pessoas no Natal, né? O amigo secreto ia começar no dia 23 e terminar no dia 1º, né?
já dura 6 horas, né? Durava 6 horas quando era criança. Então, assim, de alguma maneira, pensar um pouquinho que também existem mudanças na pirâmide de faixa etária, gerando um envelhecimento da população pelo inverso. Vários países estão com esse problema. Se fez um contingente para conter o crescimento populacional, passaram a ter menos filhos, e a população foi envelhecendo, envelhecendo, e aquela coisa que a gente estuda da pirâmide etária, né? Que agora ela está para cima. E aí não tem produção jovem, força de trabalho, para sustentar encarnações de 100 anos, porque antes morria com 45, né? E a gente é produtivo em termos de recursos coletivos até os 60, 65, 70, e depois a própria estrutura da sociedade vai nutrir a gente em termos de funcionamento econômico. Então isso é uma crise que a gente está passando hoje, que é o inverso, é cíclico, né? Tem país pagando por mês 1.000 euros, 2.000 euros para você ter um filho, né? Tem um filho e ganha uma mesada de 2.000 euros do governo, porque precisa de gente nova, né? Então é sobre esse lugar. Olhar para isso, então, para os movimentos sociais coletivos que a gente vem fazendo como espírito, tá? O aumento das interações, né? Aí vamos pensar o seguinte: quem aqui conviveu com a avó? Levanta a mão. Com a bisavó, né? Quem aqui é avó? Quem aqui é bisavó? Vai mudar isso, né? Vai mudar, porque se as pessoas começam a viver 80, 90 anos, a gente vai conseguir correr na praça com a bisavó daqui a pouco, né? Eu tive essa experiência, minha bisavó fazia caminhada comigo aos 92. Né? Por quê? Mas não foi porque era da geração atual, era porque todo mundo era apressado lá em casa, né? Ela com 14 anos teve filho, minha avó com 13 e minha mãe com 18. Aí eu encontro minha avó com 90 anos e eu ali, 16, 15, né? Então, de alguma forma, o apressamento das meninas da família fez com que a gente se conectasse, né? Eu convivi com os bisavós todos. E, então, assim, mas isso é uma realidade. Nós vamos ter muita gente convivendo 4 gerações. Qual o nível de interação? Quantas pessoas você convivia quando você morava no sítio? E quantas pessoas você convive hoje? No meu condomínio tem mais população do que na cidade do meu pai. Né? Um condomínio de buraquinho ali. Tem mais população do que na cidade do meu pai. Meu pai mora numa cidade de 2.800 habitantes. No meu condomínio tem 4.000 pessoas. Né? Ou seja, tem prédios que tem mais gente do que a cidade do meu pai, né? Se for pensar. Então, muitos males que a humanidade atravessa decorrem da superpopulação, que ampliou o número de interações sociais, reduziu o espaço de ocupação e aumentou a competição. Várias questões sociais são provenientes hoje desse excesso de gente. Como que a gente lida com isso? De que forma a gente lida com isso? Né? Então, como que era a vida, pensando aí no meu avô, no meu pai, né? Como que era a competição, né? Meu avô se formou na primeira faculdade do Estado de Direito, lá no Paraná. Né? Hoje tem 500 pessoas se formando em Direito por semestre, aqui. Né? 1.000, sei lá. Quantos advogados tem por ano novos para disputar esse mercado de trabalho, fazendo essa reflexão, do que era na vida do meu avô, né? No Estado, formava 26 pessoas por ano. Né? Ou seja, 26 novos advogados por ano. Aqui é 26 por minuto, né? E usando isso, serve para várias outras profissões. Então, como é isso? Como é a vida num lugar onde as necessidades cada vez mais ilimitadas e os recursos cada vez mais escassos? Tá? Só para pensar um pouquinho nessa perspectiva. Até porque a gente demora mais para morrer, né? A gente morria com 45, morre com 90. E aí? São 2 encarnações numa, né? Praticamente. Tá? A disputa pelos recursos cada vez mais escassos, que é o que Adenauer fala aí no livro, que é isso, ó, a matança predatória de animais, a destruição de florestas, a produção de material diluidor da camada de ozônio, ou seja, os resíduos industriais, né? A fabricação de produtos cancerígenos, pensando em custos, porque para fazer uma coisa mais saudável sempre é mais caro, e disseminadores de doenças diversas, bem como outras formas de agressividade à natureza, são exemplos de como o ser humano se tornou o pior inimigo de si mesmo. De alguma forma, o nosso comportamento predatório, racional, buscando o materialismo, buscando todos os comportamentos aí de descompensação, vamos chamar assim, geram problemas para nós mesmos.
né? E esse é o olhar que a gente precisa ter sobre as coisas. Como que a gente está impactando a nossa permanência? Para além de pensar o que a gente vai encontrar na próxima encarnação, a gente pode pensar o que a gente vai encontrar na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, né? Como as nossas escolhas e decisões impactam a nossa realidade, né? E em aspectos materiais, principalmente, né? Tá? A natureza e a imortalidade, preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo. Encarnados e desencarnados, estamos todos sujeitos a viver na natureza, cabendo nos preservá-la a todo custo. Lembrar uma coisa, gente, importante aqui, ó, enquanto desencarnados, a gente vai estar nesse mesmo ambiente, embora sem interação material, né? Então a gente também vai estar fazendo parte. Desencarnado, eu estou ali inspirando alguém, olhando para um lugar de, prepara esse negócio aí, porque eu vou reencarnar, preciso que você pare de, né? Sacaram isso? É uma boa dica para quando desencarnar, né? Tipo, joga, separa o lixo, né? Não gasta tanta energia aí. Brincadeiras à parte, é pensar que isso daqui é o nosso ambiente, é o nosso locus de vida, né? E como que a gente olha para esse locus com uma perspectiva de preservação. Ok? Para a gente fechar, sentir-se parte integrante da natureza e cuidar de si próprio, cuidando do que está à sua volta. Ou seja, a proposta dessa aula de conservação e destruição é entender que você, eu, todo mundo, todo ser vivo, é natureza. Nós somos natureza. Para além de ser centelha divina, que é a questão espiritual, nós somos a natureza na perspectiva material mesmo, semimaterial, pensando aí em corpos mais sutis, mas pensando em corpo físico, a nossa biologia, o nosso corpo é feito do mesmo material que a gente usa para fazer tudo, de pneu de bicicleta a prédio. Então, como que a gente vai interagir com essa matéria de forma saudável, permanente e sustentável, né? Então, a reflexão de hoje é de que forma nós, como espíritos, vamos interagir de forma sustentável com essa vida, com essa natureza que está disponível para a gente. Ok? Obrigado aí pelas reflexões e vamos em frente. Nos vemos aí pela U.